Olá, estamos de volta com Frente a Frente nessa semana em que o Congresso se dedicou aí à votação das medidas provisórias aí no rescaldo das manifestações do último domingo. E para comentar esses assuntos, a gente recebeu aqui, já teve o primeiro bloco, nós estamos com o deputado Elmar Nascimento. Ele é líder dos democratas na Câmara, aliás, o partido do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Vou falar em Rodrigo Maia, nós vimos nessas manifestações, tinha boneco do Rodrigo Maia, mas não tinha do Lula, que era assim, o grande criticado a essa turma que foi às ruas no último domingo, dirigia suas baterias durante o processo eleitoral. O que o senhor atribui isso? A oposição ficou esquecida? Olha, é algo absolutamente injusto e que a história vai mostrar. Qual foi a figura que já passou pelo parlamento e que, inclusive, o presidiu, que eu tenho a maior admiração, que está na história do nosso país, não tem jeito? É o doutor Ulisses Guimarães, que era o senhor diretas. Depois, Ulisses, de todo o serviço prestado na redemocratização, na estabilidade política e econômica do nosso país, submeteu a avaliação popular, disputando a eleição para presidente da República, e a gente sabe o resultado que deu. Eu fiz esse comparativo, não estou querendo dizer que o Rodrigo seja igual ao doutor Ulisses, mas hoje ele representa mais ou menos a mesma coisa, porque seja ao longo do mandato interino do presidente Temer, seja agora, se tem alguém que tem sido fiador da estabilidade política e institucional do nosso país, é o Rodrigo Maia, e a história vai fazer justiça a ele, a tudo que ele tem feito aí. Acho que o próprio mercado, que acompanha cotidianamente as questões políticas, os jornalistas, as pessoas que estão acompanhando, sabem que eu estou falando absolutamente a verdade. É preciso que a gente vença alguns obstáculos de comunicação, sobretudo regulando essas questões de redes sociais, que criam um ambiente de que, nesse mundo virtual, você possa construir 5 verdades. E aquele que está mais organizado para propagar a sua, construa fake news, com capacidade, inclusive, de interferência no processo eleitoral, para que uma mentira valha mais do que uma verdade. Do mesmo jeito que a gente coibiu, via a legislação eleitoral, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o abuso dos meios de comunicações, o abuso das redes precisa ser verificado. O Tribunal Superior Eleitoral está acompanhando cotidianamente isso. E esse abuso não ocorre só naquele período que antecede as eleições, da campanha eleitoral propriamente dita, mas é ao longo dos 4 anos, porque o nosso mandato é julgado pelos 4 anos. E essas leviandades, mentiras, que são ofertadas contra determinados políticos, em especial, até por ser a pessoa que tem maior proeminência no cenário político hoje, é o Rodrigo, ele tem sido alvo de aleivosias e difamações, de coisas que a gente precisa colocar no devido lugar, sob pena de que a própria democracia, o próprio processo eleitoral seja conflagrado. Agora, deputado, isso é a cara, né, do novo governo, de alguns partidos na Câmara dos Deputados, como o PSL, quer dizer, a nova cara é exatamente esse contato direto, parece até democracia direta, né? É o contato direto com o eleitor, mas não dá para mudar essa forma de comunicado, né? Não, a gente apenas tem que regular e atribuir responsabilidades. Quando a gente fala de abuso de autoridade, quando fala de responsabilidade, é isso. Se eu tenho a injúria, a difamação como crimes, previsto inclusive pena no Código Penal, uma injúria, uma difamação feita através da rede com alcance de milhões de pessoas, ela tem que ter a sua pena amplificada, porque as pessoas têm que ter... Eu defendo o direito à liberdade de poder falar o que quiser, isso não depende mas de tem lei que ter ainda? certeza de ser responsabilizado, mas ter uma punição adequada. Não dá para tratar uma difamação de uma conversa que nós temos, nós 3 aqui, a respeito de uma pessoa, de uma informação que é propalada via redes, sobretudo de influências digitais, de gente que tem milhões de seguidores e que alcançam as reputações das pessoas. Eu defendo que sempre você tenha a liberdade de dizer o que quiser,
mas seja penal, seja civilmente, tem que ser responsabilizado. Agora, não existe, para isso precisa de lei, né? Para ampliar essas penas. Nós temos de lei. aí... Já tem a iniciativa de uma CPI de crime cibernético, que está sendo coletadas as assinaturas, já existem as assinaturas, nos próximos dias vai estar sendo apresentado, para que identifique a diversidade de crimes que existem, identificados, inclusive, a nível já de Polícia Federal, com contribuição do FBI. Apoia. O primeiro signatário dessa CPI, inclusive, é o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo. Nós apoiamos. Eu sempre, em tese, acho que todo parlamentar propõe uma CPI tem que ter responsabilidade com o que está propondo. Se existe fato determinado, a gente tem que investigar, tem que ser a favor. Quem não deve, não teme nada. Não Agora, tem por que deputado, não apoiar. Eu tenho uma ideia de que o seguinte, a comunicação feita antes das mídias sociais era dos rádios, das TVs, né, dos veículos de comunicação. E, recentemente, as mídias sociais, que a gente chama de Facebook, vários streamers, né, Twitter, WhatsApp, esses grupos são hoje veículos. E, na minha opinião, eles estão produzindo conteúdo e têm que assumir a responsabilidade. Assim como aqui na Rede Vida e outras TVs, a gente não sai oferecendo microfone ali na rua para quem quiser denegrir a imagem de qualquer um. Então, a ideia é responsabilizar esses veículos de comunicação que são. É por isso a ideia da CPI, é para a gente poder construir uma legislação, ouvir profissionais que entendem. A gente tem uma linha muito tênue que não possa impedir a liberdade de expressão, que é garantida pela nossa Constituição. Mas a liberdade tem que estar atrelada, sobretudo a quem não é profissional de imprensa, que tem um código de ética, de conduta. Quando você oferta a oportunidade de, via as mídias sociais, qualquer pessoa, sem qualquer tipo de preparo, se manifestar, também tem que se impor. Ou seja, então, o Twitter, Facebook, essas instituições, né, porque são aí todas elas. As redes têm que ser responsabilizadas, na sua opinião. Tem que ser responsabilizadas. Junto e com no caso do WhatsApp, junto quem cria com o grupo, quem administra e quem propala a informação em um grupo que se torna um veículo, né? Isso. Claro. Agora, eu queria entrar também nessa questão, já que a gente estava falando aqui de nova legislação, como é que vai ficar essa questão do decreto das armas? Porque vem aí um novo decreto legislativo para tentar sustar esse novo decreto do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não sou... Uma coisa a gente tem que reconhecer. Ninguém pode dizer que foi surpreendido com essa proposição do presidente Jair Bolsonaro, porque ao longo da vida inteira dele, ele tem um histórico de ligação com esse tema e na campanha presidencial ele não escondeu. E a população, de certa forma, ao escolher presidente da República, referendou essa matéria que ele sempre trouxe. A primeira crítica que há de se fazer é quanto à questão da forma, porque se há um estatuto do desarmamento que foi referendado por um plebiscito da população brasileira, ele não pode ser revogado em muitas coisas mediante um decreto apenas do Executivo. Essa é a questão principal da forma. Aonde houve uma revogação de parte do Estatuto do Desarmamento, aí, ou seja, por decisão judicial, que eu acho que vai acontecer antes de qualquer manifestação da Câmara dos Deputados, seja pela própria ação do Parlamento, essa questão da ilegalidade, da constitucionalidade, tem que prevalecer. Quanto à forma, ao mérito, há muitos exageros que precisam também ser revertidos. Eu acho um exagero se estabelecer possibilidade de todo político com mandato ter arma. Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que o conteúdo é bom, ou seja, é preciso discutir esse assunto e flexibilizar, mas acha que o decreto não pode ser usado. Não é a melhor forma. Olha, é uma coisa que está aí latente há tanto tempo que eu acho que nem tem a urgência, pode ter até a relevância, mas não tem a urgência que requer uma medida provisória para ser feita dessa forma. Poderia ter sido enviado um projeto de lei com regime decreto, não foi nem decreto, não foi nem... Decreto, aí é que não poderia mesmo.
Aí é que Ele não está poderia abusando desse instituto, o presidente Jair Bolsonaro? O argumento é de que está regulamentando uma situação que já existe legalmente. É por isso que a gente tem que ter cuidado e ver os limites da decisão que vai ser proferida no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que aí ele já vai estabelecer aonde foi que eles extrapolaram a competência, aonde foi que eles não extrapolaram a competência, apenas regulamentaram, e aí examinar, sob o ponto de vista dessa regulamentação, através de um projeto de decreto legislativo, se ela é conveniente ou não para a legislação brasileira. O senhor pessoalmente acha que deve mesmo flexibilizar? Algumas coisas sim, e a gente já vinha no caminho de votar. Por exemplo, se estabelece a posse, não é o porte, mas a posse de arma rural, em que havia um conceito de que essa posse é num ambiente restrito do domicílio. Eu entendo que, do ponto de vista da posse de arma rural, o domicílio se configura em toda a extensão do imóvel rural, e não apenas na casa. Não apenas na casa. Você pode estar sofrendo uma invasão da sua propriedade e aí a pessoa ter a arma lá dentro, sobretudo num país com a dimensão constitucional continental do Brasil, em que você não tem polícia em todo lugar que possa impedir malfeitores de vir invadir determinada propriedade. Isso aí é apenas para ilustrar, para dar um exemplo. E definir também o que é uma propriedade rural, porque hoje, em muitos casos, as pessoas moram nas cidades, mas numa área rural. Uma chacrazinha, numa área urbana, e se configura área rural. Isso tem que estar bem definido. A quantidade de munição também parece que exagerada. Quantidade de munição, o tipo de arma, tem armas que são próprias e exclusivas para a defesa, tem arma que é própria para a guerra. Para ataque. Para ataque, qual é o tipo de arma que se usa? Agora, deputado, eu queria voltar no pós-manifestações, porque a gente teve a reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Essa reunião, e além disso teve a visita dele hoje, como Zé Maria muito bem lembrou no início do programa, o senhor acha que essas ações, elas ajudam a aplainar o clima ruim que ficou depois de uma manifestação onde o Congresso foi muito atacado? Olha, acho, é uma sinalização, a gente tem que... me perguntavam há pouco se eu acho de um pacto. Olha, um pacto, eu acho que é o tipo de coisa que devia estar implícito em todo político. A gente defende as nossas teses, as nossas ideologias e disputa a eleição. Qual é o desejo do povo brasileiro, que é pacífico? Ultrapassadas as eleições, não existe mais o nós contra eles. É somatório. Hora de trabalhar. Vamos trabalhar, um somatório de todos no sentido de poder produzir alguma coisa de positiva para o país. Qual é o grande problema do nosso país hoje, que aflige o povo brasileiro? E a própria violência é decorrência disso. É a economia, é o desemprego. Esse, acho que deve ser o foco principal. Tem uma coisa que nos traz uma preocupação grande, porque está se falando assim, reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. É necessária, extremamente necessária. Nós sempre dissemos isso porque você tem, se não a fizermos, um caos previsto logo ali com consequência direta no recebimento dos proventos dos aposentados. Não vai ter dinheiro. Por mais direito que tenha, não vai ter dinheiro para pagar daqui a 10, 15 anos, quando o sistema explodir. Mas a reforma da Previdência, por si só, ela não resolve todo o problema. Estou preocupado, nós estamos angustiados com o day after. É preciso uma série de medidas que destravem a economia. É preciso que a gente discuta, por exemplo, se há necessidade de uma reserva cambial da ordem de 340 bilhões de dólares, ou apenas de 150, como muitos economistas defendem, e não se poderia utilizar uma parte desse dinheiro para pagar a dívida, sinalizando a responsabilidade do Brasil e, ao mesmo tempo, reintroduzir no Fundo Soberano e fazer esse dinheiro circular no Brasil para ativar a economia. Mas o presidente do Banco Central disse no jantar do site Poder 360, na segunda-feira, que ele não vai mexer nas reservas. Mas ele tem que nos ajudar a enfrentar o debate. Qual é a alternativa? Essas não são as medidas. A gente tem que ter algumas medidas. Vocês acham que simplesmente votar a reforma da Previdência vai destravar a economia do Brasil? É claro que não vai. Essa é uma alternativa que é apresentada. É a correta? Eu não sei. Quem tem a obrigação de saber é ele que é especialista e tem que nos oferecer essa alternativa.
Tem muita gente de olho aí nessas reservas, 340 bilhões de dólares, né? As reservas de dólares. Além disso, também tem um superávit do Banco Central, que é o dinheiro ali que o Banco Central acaba ganhando na venda e compra de dólares. Há uma defesa, como disse o deputado, de se pagar as dívidas e fica livre de juros na faixa de 40 bilhões de reais por ano. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui com o deputado Elmar Nascimento, que é o líder do DEM na Câmara dos Deputados.